uma doutrina que tem a caridade como bússola, uma filosofia que propõe a lei de causa e efeito como explicação para os males humanos, uma ciência iluminada pela fé. Estamos falando do Espiritismo. Está começando mais um programa Transição, a visão espírita para um novo tempo. O tema de hoje é a relação entre pais e filhos. Relação esta que pode nos oferecer amor e entendimento ou grandes desafios. Confira. Antigamente, os pais estavam mais preocupados com que os filhos começassem a trabalhar mais cedo e não tão preocupados com a formação, com o estudo deles. E era comum as crianças já começarem a ajudar em casa. Porque não havia um entrosamento muito grande entre os pais e os filhos no passado. Todavia, havia um respeito muito grande da parte dos filhos para com seus pais. Em que o pai era a autoridade suprema, pouco falava com o filho. Era feio pai e filho se beijarem, isso era coisa de mulher. Havia um laço de amizade, havia um laço de ternura, mas não havia uma intimidade muito grande. Então, respeitávamos os nossos pais, sentávamos à mesa enquanto o papai não se sentava, ninguém tocava nos alimentos. Então, havia esse tipo de respeito. Quando o pai falava, então a gente se calava. Ou então não abria a boca enquanto não tinha autorização dos nossos pais. Antigamente, nem tão antigamente assim, as mães não saíam para trabalhar. Hoje, a mulher precisa trabalhar para compor a renda familiar e pessoalmente, não é? Para o seu crescimento. Quando a mulher saiu de casa, esses filhos estão nas escolas, estão nos berçários, estão com as avós. Hoje, o que está diferente é que os pais querem que os seus filhos estudem, que tenham seus diplomas, e o trabalho é secundário. Hoje, a visão sociológica e psicológica fala da necessidade de se dar mais liberdade para os filhos. Inventaram que não se pode falar não para a criança. O Winnicott, o grande educador, ele diz assim: se a criança não receber um não, amanhã, ao primeiro não que a vida ofereça, a criança desaba. Porque quando essa pessoa entrar no mercado de trabalho, ela vai ter que aprender a ser cooperativa. Se ela pensa que alguém vai fazer as coisas por ela, como em casa acontece, que a mãe às vezes super mima, achando que desse modo está dando uma boa educação ou amor para o filho, para não acontecer com eles o que aconteceu com a mãe no passado, né? Que muitos pais querem fazer isso. Para o meu filho eu vou dar o melhor e muitas vezes super mima. Faz parte da vida frustrações. Isso pode, isso não pode, limites. Criança que não tem limites, não sente o amor dos pais. Então, fica tudo focalizado nesta questão, estudar, e muitas vezes os filhos passam uma boa parte do tempo na escola, no colégio. Quando chegam em casa, ficam outra boa parte na frente do computador. Muitas vezes não ajuda em casa, não arruma nem a própria cama, não é? Coisa que os pais deveriam de impor isso para os filhos, para que eles comecem a assumir responsabilidade, de arrumar o seu quarto, de colaborar na casa. Se Deus coloca nos nossos braços uma criatura tenra, uma criatura completamente dependente, e nos dá esse período que vai de 0 até os 7 anos, quando eles são completamente dependentes da gente, Ele nos dá esse período para se estabelecer um programa educacional. Porque os nossos filhos, até 7 anos de idade, segundo a espiritualidade, é um momento em que nós temos uma ascensão maior sobre eles, que o período reencarnatório está se concluindo até os 7 anos, né? Ainda não foi absolutamente consolidado. Então nós temos a possibilidade de levar a eles muito mais as virtudes, o bem, o que nós podemos fazer de melhor por nós mesmos
e pelos outros. Educa-se desde pequeno. O que pode, o que não pode, o respeito aos mais velhos, a compreensão da autoridade. Por algum motivo, os pais vieram antes. Por algum motivo, são os pais que dão alimento, que cuidam da criança. E o espírito que chega, ele tem que entender que ele está morando na casa dos seus pais. Ele é um hóspede. Então, há que haver regras. O Espiritismo nos ensina que até o nosso corpo físico nos impõe limites. A natureza nos impõe limites. Através das frustrações da nossa fragilidade física, nos tornamos fortes espiritualmente. Essas regras podem ser mais afetiva, menos dura como era no passado, um tanto mais afetiva, mas sempre o filho sabendo que a autoridade paterna não é alguma coisa que a sociedade está dando, mas é alguma coisa que vem da paternidade divina. Então a gratidão dos filhos tem que ser prioritário. E se houver essa gratidão, vai haver um respeito maior. A realidade, eu acho que sempre deve ser exposta para a criança, do modo que ela compreenda, é claro, para que ela tenha contato com a vida. Na vida, a gente não obtém tudo o que a gente gostaria, no momento que a gente gostaria. Os pais têm vergonha de falar para os filhos, às vezes, olha, eu não posso comprar isso, eu estou sem dinheiro. Dando essa informação aos filhos de forma respeitosa, amiga, serena, certamente vai estar criando filhos que vão viver o mundo. O lar é a célula principal do organismo social. Então, o lar é aquela célula. Do momento que a célula fica enferma, outras células enfermam também. Cada criança é um espírito e tem as suas características, tem a sua vivência. E nós pais somos orientadores dos nossos filhos. Somos, assim, tentamos ajudá-los, não projetar. Os pais projetam nos filhos tudo aquilo que eles não resolveram neles mesmos. Se o pai ou a mãe tinham o sonho de fazer alguma coisa, como ser um pintor, tocar piano, jogar futebol, fazer medicina, e não conseguiram, porque no tempo deles eles tinham que trabalhar, antes de estudar muitas vezes, então eles vão projetar ou transferir para os filhos os seus sonhos. Porque aquilo é bom para mim. Ou deveria ser, se eu não fiz, eu deixei de fazer, é um problema meu. Agora, o filho, ele tem a característica dele, ele é uma personalidade, ele é um ser em aprendizado, em desenvolvimento. Então, o filho às vezes não tem talento nenhum para a arte ou para a engenharia, e o pai quer que o filho seja engenheiro ou que entre para a arte. Os filhos muitas vezes vão fazer, né, mais por obrigação, porque é obrigado, não tem outra alternativa, e vai ser um profissional frustrado, provavelmente. Embora ele possa até aprender aquilo lá. Se ele quer ser um mecânico, que ele seja um bom mecânico. Se ele quer ser um gari, que ele seja um bom gari. Se ele quer ser um juiz, que ele seja um bom juiz. Então, dar a liberdade para os nossos filhos sem pressão. E aí nós teremos jovens muito mais felizes e famílias melhormente organizadas. Como diz Gibran Khalil Gibran, são pássaros que voam para o mundo. E nós pais temos que entender isso. É difícil, mas cada um tem direito à sua escolha. Então, essa é a visão da educação em valores humanos, que vai colocar o indivíduo naquilo que ele gosta. Do ponto de vista reencarnatório, nós esbarramos numa outra questão. Porque este reencarnante, o filho, quando ele vem para o mundo, ele vem com um projeto. Ele tem as suas inclinações, que são resultados de construções anteriores, né? O espírito às vezes já vem encarnando algumas vezes em determinadas áreas, que ele precisa aprender alguma coisa, ajudar os outros, e é obrigado a abafar por causa das projeções dos pais. Nunca menospreze o pensamento de uma criança, nunca, por menor que ela seja, porque ele sabe, ele tem os seus conhecimentos, ele tem as suas características e que a gente deve respeitá-los. Então, cada um tem que viver a sua encarnação,
tem que aproveitá-la ao máximo, mas com as escolhas deles, com as escolhas próprias, e assim cumprir os seus desígnios e fazer a sua caminhada. O que é Evangelho no Lar? E qual a sua importância para manter a harmonia da família? O Evangelho no Lar é uma das experiências mais graciosas e abençoadas quando a família ela se decide a trazer uma reflexão em torno dos postulados amorosos deixados por Jesus há 2000 anos atrás. Logo depois das pregações que ele fazia, ele se reunia na casa de Simão Pedro e juntava o colégio apostólico. Ali eles debatiam os ensinamentos que ele havia dado durante o dia, comentavam acontecimentos, e o Senhor sempre ampliava então para aqueles homens que seriam os continuadores da mensagem do Evangelho, ele ampliava para eles a visão dos seus ensinos. Toda a família cristã que se apropria desse conteúdo divino e faz dos seus ensinos o mediador para reflexões, para análise das suas vidas cotidianas, transformam o lar num espaço abençoado que recebe a visita de Jesus regularmente. É algo bem simples. É uma jarra de água pura que será fluidificada, o Evangelho aberto e os comentários feitos pela família. Comentários que devem ser sempre leves e devem ser sempre comentários voltados para o bem. O Espiritismo propõe, portanto, que um dia por semana, sem cansar, porque o bem não cansa, a reflexão não pode ser enfadonha. Não será um encontro onde os pais vão fazer uma palestra, um sermão para os filhos. Será um encontro gracioso durante 30 minutos, 20, uma hora, no qual lê-se uma página do Evangelho segundo o Espiritismo. Se o lar for muito plural do ponto de vista da conjugação de valores religiosos, por exemplo, o pai de uma religião, a mãe de outra, busca-se um livro que possa intermediar o Novo Testamento, ou mais de uma obra, de modo tal que o amor proposto por Jesus possa comparecer naquele lar como matéria-prima através da qual nós possamos nos olhar uns aos outros, iluminando as nossas vidas, aonde cada um faz a análise de si próprio e não acusa o outro, de modo a criar aquele espaço, um momento agradável de encontro familiar, no qual o espaço da reflexão, das nossas ações, dos nossos pensamentos, das nossas emoções, recebam o toque da amorosidade de Jesus, mediado por um diálogo fraternal no qual todos estão disponíveis para aprender um pouco mais. Os pais que vêm à casa espírita pedir socorro em termos de educação de seus filhos, porque eles querem educá-los quando eles entram na puberdade, que é um período muito difícil, muito complicado para o espírito reencarnante. Então, na puberdade, na adolescência, não é a hora de se educar os filhos, é a hora de criar um laço de amizade, de fraternidade, de carinho, pai amigo, mãe amiga. Sob o ponto de vista espiritual, a família é o berço de equilíbrio para as sintonias superiores que os espíritos podem agir em benefício de todos. Quando a família se desestrutura, é campo aberto para as obsessões, para os espíritos que trabalham ativamente para desagregar a sociedade. Os obsessores têm um plano muito claro, que é a desarticulação da família, porque desarticulando a família se desestrutura o núcleo aonde estarão formadas as bases de uma sociedade moral. Porque uma família sem amor é uma pensão, é um hotel. Mas uma família que experimenta a amorosidade é um lar. E um lar, ele tem a característica de trazer para os seus componentes o respeito a cada individualidade, mas a unidade dos seus membros através da cumplicidade do amor. Como os dedos da minha mão. Cada um tem um tamanho, tem um perfil, cada um é um. Nós asseguramos a identidade de cada membro da família, mas a família está una através de um relacionamento amoroso mediado por um esforço de convivência, de superação e de amorosidade
que configura de que esses membros, eles compõem um lar, uma família. Se relacionar pode ser um desafio até mesmo nas famílias. Busque levar a paz para dentro da sua casa, pois é o lugar ideal para exercitar atitudes e valores que podem nos transformar em pessoas melhores. O programa de hoje fica por aqui. Te encontro no próximo Transição. Tchau!